Monte Cristo. Aí está ele, filho, são e salvo. Meus parabéns, papai. Venha. Atrasou uma semana, mas chegou. Meses nos portos da África, mas voltou para você agora. Obrigada. Consegue vê-lo, Mercedes? Senhor Morel. O que foi, querida? A bandeira está a meio pau. Fernando, o que pode ter acontecido? Uma distribuição Brás Continental. Versão brasileira Alamo. Edmond, meu caro rapaz, que prazer em vê-lo. Mas o que significa essa bandeira? Onde está o capitão Leclerc? Nós tivemos uma tragédia no mar, senhor. O capitão morreu na altura de Civitavecchia, de febre cerebral. Capitão Leclerc? Morto? E foi sepultado no mar. E a carga? Toda salva, senhor. Penso que encontrará tudo inteiramente do seu agrado, Sr. Morel. Muito bom, Danglars. E depois da desgraça, quem assumiu? Você ou Danglars? Sabe, senhor, mal o bom capitão tinha exalado o último suspiro quando o Sr. Dante assumiu o comando e sem consultar ninguém. Como imediato do capitão, era minha obrigação assumir o comando. Fez bem, meu rapaz. Muito bem. Comparado com a morte no mar, tudo mais insignificante, Edmond. Mas aconteceu alguma outra coisa que eu deva tomar conhecimento? Sim, senhor. Traga o prisioneiro. Caderus? 4 dias atrás, durante a cerimônia do enterro, foi apanhado roubando suprimentos no depósito. Verdade, Caderus. Agora você somou alguns furtos às suas façanhas? Se o todo-poderoso Sr. Dante está dizendo, então eu sou um ladrão. Devemos entregá-lo à polícia? Eu não mandaria para a prisão homem nenhum acostumado à liberdade do mar, senhor. Mas não o quero no meu navio. Seu navio, meu rapaz? Bem, eu falei... Como capitão interino, eu sei. E nesse caso, quais são suas ordens? Está livre, Caderus. Mas não apareça mais na minha frente. O senhor deve parar de ser tão generoso para com o mundo, Sr. Dante. Deus vai ficar com ciúmes. Pai! Danglars me disse que na viagem de volta o navio aportou em Elba. Elba? Por que Elba? Meus navios não têm negócio em Elba. Ordens do capitão, senhor. E o capitão foi o único homem que desembarcou. Por quê? Será possível que ele tinha algum negócio com Napoleão? Ele não me contou a finalidade de sua visita à ilha. Estranho. Muito estranho. Ele deixou algum papel, sua última vontade, um testamento? No seu leito de morte, ele me deu isto, senhor. Não tem endereço nenhum. Ele me disse onde entregá-lo, senhor. Tem suas instruções completas. Bem, o assunto vai se resolver por si mesmo. Bem, não devemos tomar mais o seu tempo, rapaz. Parece que um personagem bem mais importante que o velho Morel está à sua espera. Pode ir. Mercedes!
mais um membro desse clube. Que clube? A Sociedade para a Destruição de Edmond Dantès. Você gostaria disso, não gostaria, tenente? Não gostaria de ter o caminho livre até a sua linda priminha Mercedes? Não pronuncie esse nome com essa boca suja! Sentem-se. Por favor. Os dois. E agora, preste atenção. Eu acho que estou vendo um jeito para tirar este obstáculo da vida de todos nós. Perguntas: qual será o destino de um bonapartista hoje em dia? Dantès é um bonapartista? Bom, na viagem de volta, o nosso navio aportou em Elba. Elba? Onde o capitão desembarcou. 2 dias depois, antes de morrer, ele entregou a Edmond Dantès um envelope. Daí use a sua imaginação. Estou sugerindo que o capitão Leclerc desembarcou para falar com Napoleão Bonaparte em pessoa. Estou sugerindo que aquele envelope contém ordens secretas. Estou propondo que nos aproveitemos das possibilidades desta situação. Garçom, traga-nos o necessário para escrevermos. Um momento, senhor. Por favor, só um momento. Edmond. Sim, pai. Eu sou um velho sem modos, mas tenho que fazer uma pergunta à Mercedes. O que é? Aquele jovem tenente, seu primo, Fernand Mondego, me disseram que ele também a ama. Fernand Mondego amou e perdeu. Assim é o mundo, pai. Ouça, Fernand é um jovem muito fogoso, um espanhol. Não quero que ele vá ao seu encontro numa noite escura com aquela sua faca, entendeu? Minha espada está à altura de qualquer faca espanhola. Mas acontece... Pai, não é hora para maus pensamentos. Temos boas notícias para o senhor. Sim, conte-lhe agora. Não, Mondego, acho melhor você escrever. A minha caligrafia é fina demais. Isso exige algo um pouco mais rude. Endereço ao promotor público Porto de Marsella. Promotor público? Promotor público. Comece assim. Monsieur... O quê, capitão? Sim, foi nomeado capitão, com 100 soberanos de ouro cada viagem e uma participação nos lucros. Meu filho, isso é muito bom. Conte-lhe o resto, Edmond. Pai, com o primeiro dinheiro que receber, quero que tenha sua própria casa, com um jardim, para o senhor cultivar as suas rosas, as suas videiras. O que está olhando? Nada. Nada. Eu vos declaro marido e mulher. E assim, quando eu disser essas palavras, amanhã o noivo beijará a noiva. Agora não, amanhã eu falei. Amanhã no casamento. Vamos. O órgão tocará novamente e o senhor vai pegar o braço dela e vai levá-la pelo corredor até fora da igreja. Vamos, vamos. Agora os outros parentes e amigos vão virar e segui-los pelo corredor. Não hoje, amanhã eu falei. Lembre-se de voltar amanhã para o casamento, não esqueça. Lembre-se de voltar amanhã para o casamento, não esqueçam. Capitão Dantès? Sim, esse é meu nome, senhor. O senhor está preso. O que significa isso? Do que sou acusado? Edmond! Edmond! Fernand, o que está acontecendo? Tire as mãos dela! Tire as mãos dela! O senhor é o imediato do Argos? Sim, senhor promotor. O senhor não parece estar trajado para uma conspiração. Conspiração? Eu fui preso durante o ensaio do meu casamento. Eu devo me casar amanhã. O senhor já serviu sob o usurpador Bonaparte? Bonaparte? Bonaparte, senhor, o que está dizendo? Nós fomos informados que suas simpatias políticas são extremistas. Simpatias?
Senhor de Villefort, eu só conheço o meu serviço. Amo o mar. Eu amo minha noiva, eu amo meu pai. Estas são as minhas simpatias. Se eles são políticos, então eles são, como o senhor diz, extremistas. Acredito nisso. O senhor reconhece esta letra? Não, senhor. Tem certeza? É verdade? Não, senhor. O senhor capitão lhe entregou um envelope? Sim, senhor. Onde está? Eu carrego comigo. Entregue-me. Eu dei minha palavra, senhor. Ordeno-lhe em nome do rei que o entregue para mim. Em nome do rei... É claro. O que diz a carta, senhor? Se conhecesse o conteúdo desta carta, não a estaria carregando consigo. O senhor teria negado qualquer conhecimento dela quando lhe perguntei. O fato do senhor tê-la entregue para mim é prova definitiva de sua inocência de qualquer cumplicidade. Bem, então, senhor, se eu sou inocente... Volte para sua futura esposa. Deus lhe abençoe, senhor de Villefort. Um momento. Sim, senhor. Não vejo nenhum endereço no envelope. Mas me disseram quando e onde entregá-lo. Quando? Esta noite, senhor. Qual o endereço? Avenida Montaigne, número 15. Para alguma pessoa em particular? Sim, senhor. O senhor Noirtier. Por favor, repita o nome. François de Noirtier. É tudo, senhor. Eu posso ir? Não, eu tenho mais algumas perguntas. O senhor conhece esse homem, esse Noirtier? Não, senhor. Falou antes o nome dele para alguém? Para ninguém, a não ser o senhor. Ótimo. Lamento lhe dizer isso, mas não posso soltá-lo imediatamente. Por que não, senhor? O senhor é um prisioneiro político. Tenho que prendê-lo esta noite. Esta é a lei, infelizmente. Será libertado amanhã de manhã. Isso eu posso lhe garantir. Sabe, a principal prova contra o senhor é esta carta. Sem a carta, não há prova de espécie alguma contra o senhor. Nenhuma prova. Senhor de Villefort, o senhor é um bom homem. Agora preste bem atenção. Se alguém o interrogar, não diga uma palavra a respeito desta carta. Não, senhor, não direi. E o senhor nunca ouviu falar o nome Noirtier? Nunca. Magnífico. O senhor será levado ao Palácio da Justiça só por uma noite. Não se aborreça. É apenas uma formalidade. Leve-o. Noirtier. Noirtier. Será que esse nome vai me perseguir como um demônio até o meu túmulo? Desculpe, senhor. Este não é o caminho para o palácio. Senhor, pelo amor de Deus, para onde está me levando? E pelo amor de Deus, vou lhe dar um bom conselho. Cale a boca. Mas o senhor de Villefort me disse que... Meu jovem, ouça sempre os bons conselhos. Boa noite, senhor Noirtier. O que quer aqui? Estava esperando o mensageiro? Mas não você, isto é impossível. Eu não. Bem, para falar sincero e francamente, pai, o seu mensageiro foi interceptado. E a mensagem? Destruída. Sente, por favor, sente. O papel foi destruído. A mensagem agora está escrita aqui dentro, inteirinha. Datas, nomes, lugares. Todos os detalhes da projetada fuga do seu pequeno imperador da ilha de Elba. Só que eu não tenho a intenção de lhe dizer. Foi um prazer vê-lo, filho. O prazer foi meu, pai.
Eu sei que o senhor nunca trairia seus camaradas, mas o senhor irá traí-los se não fizer exatamente o que eu digo, porque senão revelarei todos os seus nomes à polícia. Sempre o demônio astuto. O animalzinho egoísta de sempre. O senhor tem sido o secreto empecilho desde que comecei minha carreira pública. O meu próprio pai, um seguidor de Napoleão. Já vivi com o medo da descoberta por longo tempo. Pois agora seus dias nessa causa louca terminaram, meu pai. E de agora em diante, o senhor nunca mais estará fora de minhas vistas. Na verdade, o senhor irá comigo esta noite para Paris. Para Paris? Sim, sim. Parece que tenho notícias para o governo de Sua Majestade. Ora, não se preocupe. Eu não direi os nomes dos que estão envolvidos na fuga. Eu contarei apenas os fatos. Isso será suficiente para deixar atônita a burocracia de Paris e chamar a atenção do próprio rei sobre a minha pessoa. Portanto, logo o senhor será o pai de um grande homem. Não lhe agrada? Deveria. Não é? Me levar pra lá! Diga, onde estou? Você agora está morando no Chateau d'If. Houve um terrível engano. Eu devia ser levado para o Palácio da Justiça. Essas foram as ordens de Villefort. Mande chamar o senhor de Villefort. Não gostaria que eu mandasse chamar também o rei ou a rainha? Escute, volte! O senhor de Villefort, ele é meu amigo. Ele vai ficar muito zangado. Volte! Pelo menos leve uma carta para minha noiva. Que fiz eu? Qual foi o meu crime? Café da manhã. Espere só um momento. Só um momento. Diga-me, como poderia ver o diretor? Algum dia. Algum dia? Mas deve me soltar hoje. Hoje! São as ordens do senhor de Villefort. Quem é o senhor de Villefort? Mercedes. Está com fome ainda, senhor? Ou vamos morrer de fome mais um dia? Espere. Espere. Ah, então o pequeno estômago ganha do coração valente mais uma vez. Muito bem.
Olá! Olá! É um prisioneiro? Pode me ouvir? Quem é o senhor? Edmond Dantès. Por que está aqui? Disseram que eu era um bonapartista. Há quanto tempo está aqui? Eu não sei. Eu fui preso no dia 28 de fevereiro de 1815. 10 anos. Há quanto tempo está aqui? Vou empurrar a pedra deste lado. Eu sou Abade Faria. Nasci na Itália e me tornei padre na Itália. Estou neste lugar desde 1810, 15 anos. A gloriosa sabedoria do mundo político, Sr. Dantès, está aqui porque disseram que o senhor era a favor de Bonaparte. Eu fui preso porque era contra ele. Há 5 anos preparei meus planos para a fuga. Meus cálculos levaram 1 ano. Para preparar os instrumentos necessários levei 1 ano. Estou cavando há 3 anos. 3 anos? Eu só tinha um instrumento matemático, este aqui. Agora percebi que foi culpado de uma inexatidão. Eu pensei que este muro fosse do lado do mar da prisão. Eu calculei 40 graus em lugar de 50. O senhor cava procurando o muro do lado do mar? Venha comigo. Minha marreta e meu buril. Onde conseguiu? Eu fiz.
O que é isto? Em termos simples, significa que é um quarto depois das 12. Um relógio? Relógio, calendário, mapa astronômico. Aqui tenho alguma coisa para lhe mostrar. Veja. Olhe, minha agulha, feita com uma espinha de peixe. Como meu buril, feito com um parafuso de ferro de minha cama. É como meu alicate, veja, e minha faca, e minha lamparina. Uma lamparina precisa de óleo. Óleo que eu fabriquei com a gordura da carne que eles nos dão nos dias santos. Como acende a lamparina? Eu me queixo de doença de pele. Às vezes peço enxofre para aliviar a dor. E assim eu reabasteço meus fósforos. Tudo isso por um túnel para minha esperança e salvação. Agora uma esperança que morreu. Gastei 5 anos num túnel que não leva à liberdade, mas é cera de outro homem. Abade Faria, seu túnel corre no mesmo sentido da galeria externa. Sim. O muro do mar está aqui. Posso enxergá-lo da minha janela. Metade do seu túnel corre na direção certa. No ponto do centro, nos viramos. O senhor diz 50 graus, eu digo mais 2 pontos norte e nordeste. E cavamos no muro do mar cerca de 100 metros. Quer dizer que metade do meu túnel está na direção certa. Quanto tempo vai levar? Sendo em 2, 4 anos. Enquanto trabalhamos, o senhor vai me ensinar todas as coisas que sabe. Sim. Matemática, teologia, filosofia, línguas vivas e línguas mortas, a história do mundo. Oh, meu filho, eu dou graças aos céus, pois assim poderei ensinar mais uma vez. Edmond, como aula de hoje de lógica filosófica, vamos aplicar nossos cérebros de algum pensamento dedutivo no caso de Edmond Dante. Primeiro, a quem sua prisão, seu desaparecimento, poderia trazer alguma vantagem? Veja, o senhor ia ser nomeado capitão do Argos. De quem seria este cargo se o senhor desaparecesse de repente? Danglars. Segundo, para quem se voltaria Mercedes se Edmond Dante desaparecesse de repente? Mondego. Terceiro, uma noite o senhor viu Danglars e Mondego num café escrevendo com... Caderrousse. Aqueles 3 não poderiam estar escrevendo a carta que o acusava? Danglars. Mondego. Caderrousse. O senhor foi interrogado pelo promotor do Porto, o qual foi muito simpático e queimou a carta endereçada a um tal de Noirtier. Noirtier. Eu conheci uma pessoa com este nome na corte da rainha de Etrúria. Um ardente discípulo de Napoleão. Edmond, como se chamava mesmo o promotor? De Villefort.
que foi que eu falei? Você desvendou todo o mistério. O meu amigo na corte de Etrúria, o bonapartista mais ardente que eu já conheci. Seu nome era Noirtier de Villefort. O irmão dele? Não, tem a minha idade. Então o pai? Eu suponho que sim. O próprio pai dele é um bonapartista? Assim ele destruiu sua carta. E a mim também. Sim, e ao senhor. Eu lamento tê-lo ajudado a descobrir a verdade. Vejo muitas coisas no rosto dele que antes não havia. Danglars, Diego. A vingança pertence ao senhor, Edmond. Fuja desses pensamentos antes que eles o destruam. Cadê você? Villefort! Danglars! Edmond! Edmond! Meu Deus, o que foi? Edmond, eu estou doente. Eu estou morrendo. O senhor não deve morrer. Eu vou terminar o túnel sozinho. Edmond, o senhor deve terminar o túnel e fugir. Encontre o tesouro. Tesouro? O que é isto? Um mapa? Da ilha de Monte Cristo. Este é o mapa perdido de Cesare Espada, com a morte do qual em 1498 sumiu um dos maiores tesouros do mundo. Esta fortuna ficou enterrada em Monte Cristo durante 3 séculos e meio. Eu queria que nós encontrássemos esse tesouro juntos. Agora você vai encontrá-lo sozinho. Faça obras de caridade com ele. Gaste essa fortuna que Deus guardou para você de forma boa e santa. Edmond, você deve fugir e encontrar o tesouro. Minha profissão me proibiu de casar. Então você é meu filho, o filho de meu cativeiro. Que suas obras de bem sejam um monumento à minha memória. O que é este tesouro para mim? Meu verdadeiro tesouro está aqui. O senhor me enriqueceu, além de me ensinar.
Bem, agora vamos esperar que a maré mude. Vamos. Está meio morto? Não, ele está meio vivo. Vamos, acorda, seu velho. Como é que você sabe que ele é velho? Olha a cara dele. Onde estou? A bordo do navio Ligorno, em frente a Córcega. Eu sou o capitão. Bertucci é o meu nome. Este é o meu imediato Jacopo. E agora? Quem é você? Hã? Qual é o seu nome? Para onde vão? Para as Ilhas de Rion. As duas correntezas deveriam nos levar até lá em 2 horas. Você conhece bem estas águas, hã? Bertuccio, Jacopo, o que estão fazendo italianos nestas águas? Acho que você já adivinhou. Como vai o contrabando nestes dias, bem? Terrível. Precisamos de um navegador. Um navegador que conheça o caminho nessa imensidão de águas. Você viria com a gente?
Mas escute, quem é você? Qual é o seu nome e de onde você vem? Não houve naufrágio? Não há sinal de tempestade? O canhão do Chateau d'If. É. Você? Jacopo, nesse navio cada um cuida de sua vida. Você tem os dentes de um jovem. Quantos anos tem? Nós estamos em 1829, não é? Claro. Então eu tenho 33 anos. E farei 34 anos somente graças a vocês, meus bons amigos. O padre estava lá. Então? A gente casou. Com Mondego? Fernando Mondego. E? Diga-me. Ora, não sei por que é que só eu tenho que falar. Seu pai morreu. E Edmond, isso me dói dizer, mas morreu de fome. O seu pai morreu de fome. Me entregou nas mãos de 2 contrabandistas que me deram a vida de volta. Me ajudaram apenas pela fé, sem nada perguntar, até o dia em que terei forças para cumprir a minha promessa ao Abade Faria. Cesare Spada está enterrado em Monte Cristo. Está lá há 3 séculos e meio. Eu queria que nós encontrássemos este tesouro juntos. Agora você vai encontrá-lo sozinho. Faça obras de caridade com ele. Gaste esta fortuna que Deus guardou para você de forma boa e santa. Descendendo com as fantasias de um amado velho louco. Vindo à ilha de Monte Cristo, estava eu apenas dando descanso eterno à alma do abade? Ou teria eu uma esperança bem no fundo do meu coração, que seu mapa seria realmente o fim do arco-íris?
querido padre, querido santo, prometo-lhe pelo Deus que eu por tanto tempo abandonei. Prometo-lhe que construiremos seus hospitais e abrigaremos seus órfãos. Prometo-lhe que haverá abundância de coisas boas em centenas de cantos abandonados da terra e tudo em seu nome. E eu prometo a você, Dumont Dante, aprisionado na flor da mocidade, banido do mundo durante 14 anos. Prometo-lhe, Dumont Dante, você vai ter a sua vingança. Acabou! Bertuccio! O mundo é meu! O mundo é meu! Ele disse 1/4 depois da hora? Foi o que ele disse, barão. Que topete! Ele compra o mais lindo castelo de toda a França. Que liberalidade! Ele gasta. Palavra como o homem gasta. Que mistério! Todos aqueles boatos de um homem no alto do seu castelo, aqueles rumores de uma frota de navios piratas vagueando no Mediterrâneo. Como entrou em contato com o banco? Fui abordado por um ajudante dele. Um sujeito rude com uma horrível cicatriz. Ah, isso é típico. Um palafreneiro com uma cicatriz. Ele tem os ornamentos do exótico. O mistério gruda-se nele como um escândalo. Que aura de lenda ele espalhou pela Europa nos últimos 5 anos. Sua própria rede de agentes secretos com tentáculos em todo o mundo. Um exército inteiro de agentes indagando. Indagando para o quê? Hã? Ninguém sabe. Depois, este fachado mistério, este mecenas de lugar nenhum, vem me visitar. Que horas é o meu encontro com o promotor? Será às 11 horas, senhor. O que é? O Conde de Monte Cristo. Pois manda entrar! Meu caro Conde, eu sou o Barão de Danglars. Sente-se, por favor, meu caro Conde, sente-se. Barão Danglars, eu vim a Paris com a intenção de ficar apenas um mês. Entretanto, eu decidi ficar mais 2 ou 3. Paris terá orgulho. Até agora, meu bolso foi meu próprio banco. Agora quero abrir uma conta em seu estabelecimento. Como depósito inicial, diríamos 5 milhões. Quão maravilhoso é o poder de pequenos pedaços de papéis, meu caro barão. Tão maravilhoso como qualquer criação do homem, incluindo poesia, música e pintura. Quem manuseia bem o dinheiro também é um artista. Sim. 5. Senhor, eu cuidarei... Avise-me através dos meus assessores. Obrigado, barão. Senhor Conde? Estou impressionado com seu Imhotep, senhor. Um lindo espécime. Imhotep, sim, claro. E esse aqui, senhor? Uma imitação bastante genial. Obrigado. Obrigado mesmo, senhor. Se houver alguma outra coisa em que possa servi-lo, talvez alguma facilidade. Na verdade, barão... Tudo que o Conde de Monte Cristo possa desejar. Vou fixar residência no país. Sim, senhor. eu sei. Mas agora, por conveniência, peguei um apartamento no Champs-Élysées. Me disseram que lá houve assaltos esporádicos nas vizinhanças. Para quem devo me dirigir para obter proteção da polícia? Todos os papéis do caso deveriam ser endereçados ao procurador do rei. Que é o senhor de Villefort. Obrigado.
O Barão Danglars. Está atrasado, Danglars. Meu caro de Villefort, tenho a honra de apresentar o Conde de Monte Cristo. O Conde de Monte Cristo. Meu caro Conde, bem-vindo à minha casa. Caro senhor. Assente-se, por favor. Espero não estar incomodando os seus afazeres. Incomodando, mas de forma alguma. Assunto sem importância, já resolvido com certeza. O senhor esteve lendo sobre esse cortador de gargantas, Jacques Benoit, o que matou o irmão do senador Gallimard. Sim. O julgamento foi concluído. Claro que sim. A guilhotina. Se um homem tortura e mata o seu irmão, o seu filho, ou seu pai, mata um daqueles seres que deixam um vazio eterno, abre uma grande ferida em seu coração. O senhor pensa realmente que a sociedade lhe deu uma reparação suficiente porque a lâmina da guilhotina passou entre o trapézio do assassino e o seu osso occipital? Sim, porque o homem que lhe causou sofrimento imensurável padeceu poucos segundos de dor física. Meu caro Conde, o senhor está sugerindo o sistema medieval de tortura? Eu estou sugerindo o santo remédio. Um olho por um olho. Sim. Sim, claro. É muito interessante. Bem, quando o Conde mencionou que estava querendo a proteção da polícia para a sua residência, então eu tomei a liberdade de ver... Este escritório está à disposição do Conde de Monte Cristo. Podemos destacar oficiais da polícia para as 2 ruas de sua residência, frente e fundos, tantos quanto quiser. O senhor de Villefort é generoso demais. Paris dá o melhor do seu acolhimento aos seus visitantes ilustres. Pai, prometeu ir visitar vovô de manhã. Já é tarde, sabe que ele fica aflito. Bom dia, senhor Danglars. Bom dia, senhor. E quanto tempo acha que vai demorar? Sabe que ele tem que descansar. Desde quando o senhor tem esse tipo de visitas, pai? Ele não me parece nem um criminoso, nem um advogado. Receio que a minha filha fale com uma franqueza beirando malcriação. Por favor, desculpe as suas maneiras. Pai. Valentine, eu tenho a honra de lhe apresentar o Conde de Monte Cristo. Monte Cristo. Oh, senhor. Serei invejada por todas as moças de Paris. E o que dizem é verdade, o senhor é bonito. E é tão rico como dizem, senhor. Rico em experiência, senhorita. Rico em idade, me tornando cada vez mais rico pelo meu apreço ao charme de Paris. Senhor, está ocupado? Ocupado? O senhor me faria o maior dos favores, viria conhecer o meu avô. Valentine, pare com essas bobagens. O senhor iluminaria a vida dele por muitos dias. A senhorita me honra. O Conde de Monte Cristo. Mas que coisa extraordinária. Como você conseguiu trazê-lo até aqui? Bem, na realidade não foi nada fácil. Vovô, trago-lhe o Conde de Monte Cristo. O senhor pode ver como eu sou influente. Um homem que toda Paris anseia conhecer. E eu trago o seu quarto. Senhor Conde, meu avô, senhor Notier de Villefort. Muito honrado, senhor. Ele está paralisado devido a um ferimento que sofreu em Austerlitz. Ele só pode se comunicar com os olhos. O que o senhor quer, vovô? Outra pílula? Um copo d'água? A, B, C, D, E, F, G. Os óculos. Já sei, Barrois, ele quer os óculos. Estou encantada em vê-lo. Não é, vovô? Vê como nos entendemos. Barrois, está na hora dele comer. Sabe, senhor, meu avô é prisioneiro do seu corpo, mas sua vontade é como sua mente, indomável. Ele possui aquilo de que poucos homens podem se gabar. A devoção de um coração cheio de amor. Uma afirmação solitária, senhor. O senhor Albert está aqui, senhorita. Albert! Oh, senhor, desculpe, eu voltarei imediatamente. Desculpe ficar olhando tanto para o senhor. Não acontece frequentemente que um homem possa olhar para a única grande testemunha de sua vida. Não tente forçar explicações, senhor.
Agora chegou a minha vez de lhe deixar um mistério. Até o dia em que poderei me revelar ao seu filho. Venha. Senhor Conde, quero lhe apresentar Albert Mondego. Senhor, é uma grande honra. A honra é toda minha. Toda Paris fala no senhor. Bom dia, senhor. Toda Paris quer apertar a mão do misterioso estrangeiro e aqui estou eu. Aqui está você apertando a mão dele com tanta força. A cidade está em polvorosa e fala do Conde de Monte Cristo. Albert, controle-se. Até meu pai, senhor. Até meu pai se deixou arrastar. Ele disse que o senhor é oriental. Ele disse que conheceu o senhor na Turquia. Porque outrora meu pai foi embaixador no reino de Annina. Com certeza ouviu falar dele. O Conde de Mondego. Quem não ouviu falar no grande general Fernand Mondego? Um homem que eu sempre quis conhecer. Meu caro Conde, eu sou o general Mondego, pai de Albert. General? Meu filho me surpreende. Eu não tinha ideia que ele havia subido tão alto na escala social. Sou eu que estou escalando as alturas, senhor. Quem não ouviu falar nas grandes façanhas no campo de batalha do general Mondego? Meu caro Conde. Senhor Conde, quero lhe apresentar minha mãe, a Condessa de Mondego. Oh, senhor. Meu filho é ainda uma criança que joga jogos de criança. Ele disse que tínhamos uma visita, mas recusou-se a me dizer o nome. Disse que eu ficaria agradavelmente surpresa. Será que já não nos conhecemos, senhor? A quem tenho a honra de me dirigir? Um criado, madame. O Conde de Monte Cristo. O senhor a viu? Ela o reconheceu? Ela acha que me conhece, mas se recusa a acreditar o que pensa. E quando ela acreditar? Será tarde demais, princesa. Nós moveremos a espada do senhor com uma terrível rapidez. O senhor ainda a ama? Não. Ela não pode influenciá-lo. Ela não pode dissuadi-lo. Me responda, por favor. Nenhum poder no céu ou na terra poderia me dissuadir. Nenhum anjo, nenhum demônio poderia impedir minha vingança. Ótimo, meu senhor, ótimo. E lembre-se, sua vingança é a minha vingança. Me dê os papéis de Mondego. De Villefort. Agora nós só temos que ouvir o médico. Danglars? Todos os documentos estão aqui, patrão. Ótimo. O público vê de Villefort como pai amoroso, filho devoto e fiel cão de guarda da lei. Danglars como mágico da finança, conselheiro das grandes fortunas, o leão que vigia a riqueza da nação. Mondego é o grande herói da guerra. O favorito das ruas, carinhosamente apelidado o Pavão por causa de suas condecorações. Muito bem. Mas sabemos que de Villefort é um lobo, Danglars é um porco, Mondego uma hiena. E nós finalmente estamos prontos para a grande caçada. Deixa, rápido! Bom, muito bom. Vamos, vamos.
Bom. Muito bom. O senhor agora é mestre. Eu sou aluno. Ponha de volta. Gastamos muito tempo para encontrá-lo. É o que costuma acontecer. Há 6 anos, você foi condenado às galés. A acusação era contrabando. Fugiu das galés, foi apanhado, condenado à prisão perpétua. Fugiu novamente. Pode continuar. Eu me acho fascinante. Você foi um ladrão, contrabandista, peculador, possivelmente um assassino. Durante esse tempo aprendeu a falar fluentemente o italiano. Perfeito, signore. De agora em diante você é Andrea, o conde de Cavalcanti. E o que mais? Você é filho do Major Bartolomeu de Cavalcanti, um descendente dos Cavalcanti cujos nomes estão registrados no livro de ouro de Florença. Você é muito rico. Ótimo. Eu adoro gastar dinheiro. É claro. Você vai residir na moradia que eu escolhi para você no Faubourg. Vai ter 3 criados, vai comprar uma carruagem, vai no Bautiste para isso. Os cavalos serão do DVD. Vai cortejar uma moça linda e quero que faça isto de forma dispendiosa. Mas nas próximas semanas, quando você não estiver com ela, será visto em toda parte comigo. Um conde acompanhando outro conde. Isso mesmo. E agora, qual o seu nome? O Conde de Cavalcanti. De Monte Cristo. Fico contente que tenha vindo. É um prazer vê-lo. Eu quero lhe apresentar o meu amigo, o Conde de Cavalcanti, que o senhor teve a gentileza de incluir em seu convite. Todos os amigos de Monte Cristo são bem-vindos. Posso lhe apresentar minha filha Valentine? Senhorita? Senhor Conde. Cavalcanti está em Paris a negócios de família. Então ele deixou a esposa na Itália? Ele é solteiro. Há muito tempo que o conhece? Só poucos dias. Me procurou com cartas de apresentação de meus agentes em Roma. Conheço a família dele. Toda a Itália conhece os Cavalcanti, que já eram ricos quando os Médici ainda eram camponeses. Fico acanhado em sugerir, mas ficaria muito grato se a senhorita... Esperemos que o noivo dela não faça nenhuma objeção. Mas minha filha não está noiva. Ela não estava noiva de Albert Mondego? Não, de forma alguma. São apenas amigos. Meu caro Conde. 2 assuntos esta manhã, Barão. Primeiro, o jornal, Le Journal du Globe. Me disseram que está à venda. Me agradaria muito possuir um jornal. Por favor, me arranje esta compra. Muito bem, eu aprovo. Todo homem de negócios deveria ter o seu próprio jornal. Segundo, quero comprar alguns bônus do governo espanhol. E qual o valor da compra, senhor? É de 1 milhão. Mas em bônus espanhóis? Pode fechar a compra imediatamente? Sim, imediatamente. Confidencialmente. É claro, com a maior discrição. Não seria sábio para ninguém seguir minha conduta no mercado. Eu sou um jogador, não um investidor. Passe bem, Barão, amanhã irei a Londres a negócios. Dê lembranças minhas àquela encantadora cidade. Apesar dos ingleses nunca terem aprendido a comer. Existem bons lugares. E o senhor e eu sabemos, meu caro Barão, o dinheiro pode comprar tudo. Tudo e todos. Girard!
Emita uma ordem para 1 milhão de bônus espanhóis para o Conde de Monte Cristo. Espanhóis, senhor. E também 1 milhão para mim, na minha conta particular. Mas bônus espanhóis nestes tempos... Quando Monte Cristo compra, eu compro. Esqueceu o resultado de seguirmos a pista dele da última vez? Ele sabe que o senhor... Contate nossos clientes mais importantes, Ricardo. Informe de Lídia e também Bofa, que Danglar recomenda investimento de peso em bônus espanhóis, entendeu? Vamos, ande! Já! Conde de Monte Cristo. É sua estação de sinalização? Minha? Ora, eu trabalho nela. Trabalho nela há muitos anos, mas nunca recebi nenhuma visita. E como funciona? Bem, senhor, há uma outra no extremo horizonte. Aquele é meu correspondente da direita. E lá está o da esquerda. Quando recebo uma mensagem da direita, transmito para a esquerda. Assim, mensagens da Espanha são transmitidas para Paris numa questão de horas. Um milagre moderno. 3.000 francos. E 5 anos de salário se transmitir esta notícia a Paris. Mas, não é oficial. O senhor me insulta. Isto é um insulto. É impossível. Acabamos de receber este telegrama, senhor barão. O rei Dom Carlos invadiu a Espanha através da fronteira catalã. Estourou a guerra civil. Guerra civil? O que vai acontecer com os bônus espanhóis? Se posso dar uma sugestão, senhor? Vamos, diga. Uma venda rápida, e quanto mais rápido, melhor. Isso mesmo, sim. Venda todos os bônus, e já! No momento em que a bolsa abrir, senhor. Minha reputação do meu banco. Eu invisto dinheiro de meus clientes em guerras civis, em cataclisma. Eu não terei um só cliente amanhã. Não tem uma outra sugestão? Sim, cubra todas as perdas. Sim. Com as reservas do banco. Com suas próprias. Está louco. Posso passar a ordem de venda agora, senhor. O que é que o senhor quer de mim? Um pouco do seu tempo, pelo qual será pago. Sou seu criado, senhor. Seu nome é Caderus? É meu verdadeiro nome. Como é que sabe? Passou 7 anos de sua vida nas prisões de Sua Majestade. Fez uma tentativa de fuga. Sim. E se não fosse... Seu companheiro de fuga. Ele o enganou. Faustino. Minha vida está dedicada a uma única finalidade. Encontrá-lo e matá-lo. Vingança é uma coisa doce de se viver ou de se morrer por ela. Eu tenho outro compromisso urgente que levará apenas 1 minuto. Poderia esperar lá fora? Sou seu criado, senhor. Senhor. Faustino! Faustino. Deus às vezes é bondoso. De que buraco negro do inferno você voltou para a vida? Do buraco no qual você me largou para morrer.
senhor viu. Ele me atacou. O que eu poderia fazer? Levem-no para a polícia. O senhor conhece esse homem? Quem é você, Monte Cristo? Quem é você? Levem-no. O primeiro. Então, ele não é da família Cavalcante. O nome dele é Benedetto. Seu nome mais recente, quero dizer. Ele é um notório criminoso fugitivo. E ele quer casar com minha filha. Ele não a ama, não. Bem, ele é um fugitivo das galés, entre outros crimes, senhor. Enganados. Ele nos enganou a todos, sargento, incluindo o infalível Monte Cristo. Um Cavalcante mesmo. Este arrogante, este salafrário. Ele me insultou profundamente, o que me leva a tratar deste caso pessoalmente. De fato, tornou-se uma obrigação moral. Os últimos ritos, hein? Ainda não fui condenado. Padre, vai embora. Andrea de Cavalcanti. Vai embora. Faustino. Você? Meu abençoado protetor, vai me proteger assim na guilhotina? Não será condenado se fizer como vou dizer. Decore a primeira página por completo. Familiarize-se com todos os outros documentos. Estarei na sala do tribunal. Mantenha seus olhos fixos em mim. Assim esse homem, Andrea, Benedetto, Faustino, ele toma um outro nome para cada novo crime que comete. Ele não é um simples salafrário, um pequeno patife. Ele é uma serpente de sutileza. Um gigante de astúcia. Mas agora, este assassino foi pego em flagrante, com a arma na mão, exultando sobre o corpo caído de sua vítima. Então, senhores, só podemos pronunciar um veredito para esta miserável criatura. A morte. Ordem na corte! Ordem! Ordem! Levante-se o acusado. Diga o seu nome e sobrenome. Senhor presidente, eu direi o meu nome em último lugar. O prisioneiro se recusa. Eu vou prosseguir. Sim, claro. Sua idade? Tenho 21 anos. Nasci na noite de 27 de setembro de 1817. E onde nasceu? Nasci em Atoilo, perto de Paris. Sua profissão? Bom, eu sou um profissional, um falsário, um ladrão e ocasionalmente um assassino. Tem alguma pergunta, senhor de Villefort? As perguntas da corte terminaram. Menos uma. Prisioneiro, agora vai nos dizer o seu nome, o seu verdadeiro nome. Não o conheço, mas conheço o nome do meu pai. Então diga o nome de seu pai. O meu pai é o promotor do rei. O que foi que disse? Seu nome é de Villefort. Ordem! Ordem! Silêncio na corte! Silêncio! Silêncio! No ano de 1817, o senhor de Villefort alugou uma casa na rua de La Fontaine, número 28, na aldeia de Oteil. Seu propósito, guardar lá, escondida da sociedade, uma jovem mulher. Depois de um ano de residência secreta em Oteil, a moça, para desespero de Villefort, deu à luz a um menino. Horas depois do seu nascimento, a mãe morreu. Naquela mesma noite, Villefort pegou seu filho, o envolveu num pano e o sepultou no jardim da casa. The burial, Monsieur le Président, was witnessed from an upper window of the house by a servant. It was he who disinterred the body. Discovering it was still alive, he forthwith carried me to a foundling home.
Aos 13 anos eu fugi do hospício e dei início a esta brilhante carreira que finalmente me trouxe, senhor presidente, a esta corte. A locação da casa de Oterril, assinada pelo senhor de Villefort. O atestado de óbito de uma senhorita Emile Goncourt, assinado por Hippolyte Fleury. Um atestado do mesmo médico atestando que o senhor de Villefort era o pai da criança. Deposições, testamentos, declarações lamentadas e etc, e etc, e etc. Está no jornal de hoje de manhã, senhor. Acho melhor se prevenir. Não. O que foi, senhor? Não. Escute isto, Girard. É sem fundamento que o jornal Du Globe anunciou ontem uma revolta na Espanha. Um sinal telegráfico interpretado de forma imprópria devido à serração foi a causa do erro. Não houve invasão. Não há guerra. A Espanha está em paz. Danglars, o senhor viu o jornal, já sabe o que está acontecendo. É este o motivo pelo qual o senhor brilhantemente cobriu nossas perdas, para poder comprar nossos bônus. Mas, senhores, eu vendi meus bônus também, eu posso jurar. O senhor mente, não acredito no senhor, Danglars. Danglars, eu quero saber a razão disto tudo. Lê o jornal, suponho. Mas, senhores, não perderam nada. Mas eu perco quando não ganho. Danglars, eu vou processar. Eu cobri até a última moeda. Eu exijo explicações. Levarei o assunto ao conhecimento da Câmara. Ao Conselho de Administração. Confesse, Danglars. Confesse que é um patife. Digo mais uma vez, Danglars, eu vou processá-lo. Depois de mim, eu vou processá-lo primeiro. Não, depois de mim. Sob acusação de apropriação indébita, malversação de fundos e peculato. Eu vou começar fechando a minha conta nesse banco. E eu também vou fazer o mesmo, antes que comece a corrida. Isso mesmo, a corrida. Sim, se não se pode confiar no maior banqueiro de Paris, em quem se pode confiar? É verdade, não se pode confiar em mais ninguém. Vamos embora. Terceiro. Albert. Que agradável surpresa, Albert. Eu não estou aqui para trocar expressões de cortesia, mas sim para uma explicação. Do que, meu caro rapaz? Toda Paris está empolvorosa com a história no jornal de hoje. As terríveis calúnias contra o meu pai. Sua integridade. Seu desempenho militar. Sua honra. O que mais? Está no jornal de Globe, que o senhor comprou recentemente. Você está na minha casa, Albert. Só eu tenho o direito de levantar a voz aqui. O senhor é responsável por essa história. Nega isto? Não. Eu aceito o desafio, Albert. Amanhã, senhor.
No campo de morte. De manhã. No campo de morte. Por quê? O senhor não mataria o meu filho. Ele me desafiou, madame. E o que o senhor esperaria de um filho orgulhoso? O general é o pai dele. Eu também tive um pai. Então sabe como ele se sente. Pode entender o orgulho que ele tem do bom nome do general. Que general? Meu negócio é como tenente que eu conhecia. Que negócio? Vingança, madame. Por quê? Porque casou com a moça que o senhor amava. Ele não merece sua vingança, fui eu. Era tão fraca. E também eu não podia mais suportar a solidão. Casei com ele porque me disseram que o senhor havia morrido no Chateau d'If logo depois de sua prisão. E por que eu estava no Chateau d'If? Por que eu fui preso? Isso eu não sei, senhor. Suponho que reconheça a letra. Como foi que conseguiu isso? Com suborno, madame. Eu não posso acreditar. Durante 14 anos, por causa dessa carta, vivi numa masmorra do Chateau d'If. Tão perto da senhora. Nunca soube que tinha se casado. Ou que meu pai tinha morrido de fome. De fome? Eu não soube. Nós havíamos mudado. Pede para eu perdoar um homem por roubar o meu amor com um ardil tão diabólico? Muito bem, já que pede, eu perdoarei. Pede para perdoá-lo pelos 14 anos na prisão? Muito bem, perdoado. Mas perdoá-lo por destruir o meu pai? Nunca, madame. Nunca. Em meus sonhos, eu o vi morto. Jogado no fundo de um poço onde os carcereiros jogam os prisioneiros mortos. E eu acordava desse sonho incessante com um grito tremendo, gelada. Já sonhou que seu pai estava morto de fome? Já sonhou que a mulher que você amava concedia sua mão para um rival enquanto você morria no fundo de um poço? Pior. Eu vejo aquele que amava prestes a assassinar meu próprio filho. Oh, Edmond, por favor. Que bem me fez prantear você eternamente nas secretas profundezas do meu coração. Quando pensei que estivesse morto, queria morrer também. Mas loucamente continuei vivendo, Edmond, e por quase 20 anos comparei todos os homens com você e com desvantagem. Sua falta tem sido um tormento para mim, dia após dia, ano após ano. E durante todo esse tempo, meu único consolo tem sido meu filho. Meu filho inocente que poderia ter sido nosso. Nosso filho, Edmond. Estão prontos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ela lhe contou? Sim, tudo. Apresento-lhe minhas desculpas, senhor. Tem todo o direito de desmascarar meu pai. Providência ainda. Eu sou um emissário de Deus. Eu fui poupado para executar sua vontade. General Mondego,
Esta comissão especial da Câmara dos Deputados bem conhece seu ilustre passado. Homenageamos com profundo respeito as condecorações que o senhor ostenta como testemunho de sua extraordinária carreira militar. Então, com grande perturbação que esta comissão leu as revelações do jornal Le Journal du Globe. Começando ontem com uma ameaça das revelações, o Jornal du Globe continua hoje com uma longa lista de acusações definidas. Está escrito aqui que na Guerra da Grécia, quando o senhor era o emissário da França na corte de Ali Pasha, o senhor o entregou aos turcos. Está escrito aqui... Senhor presidente, posso iniciar minha própria defesa imediatamente? Concedido, senhor. Este documento. Uma carta assinada pelo próprio Ali Pasha, usando para comigo expressões do maior conceito. Tão completa era a sua confiança em mim que no seu leito de morte ele confiou sua esposa e sua filha aos meus cuidados. Sua esposa e sua filha. O que aconteceu com a esposa e a filha? Eu fui à procura delas, senhor presidente. E no meio da batalha, a minha vida estava em constante perigo, mas eu procurei até encontrá-las. Elas haviam sido chacinadas pelo inimigo. Senhor, pode apresentar provas da verdade do que afirma? Bem, senhor presidente. Se a prova assinada por Ali Pasha não for suficiente, então oferecerei minha palavra de honra como oficial francês. Último, mas não menos importante. Aqui está. O senhor está pedindo testemunho de provas. Eu peço que apresentem provas contra minha pessoa. Quais são as provas? Algum artigo num jornal sujo? Quem forneceu essas mentiras a este jornal? Onde ele está? Deixem que ele se apresente e que me desafie. Senhor Conde, sua defesa parece ser válida. Seus pontos estão bem expostos. Ficará então satisfeito em conhecer o conteúdo do bilhete que acabo de receber. O seguinte. Eu presenciei a morte de Ali Pasha. Eu sei o que aconteceu com a mulher e a filha. Solicito a honra de ser ouvido. Quem escreveu essas palavras? O bilhete não está assinado, senhor, mas a testemunha pode ser chamada se o senhor concordar. Só se o senhor concordar. Que se apresente. A testemunha. Veja, é uma mulher. Queira se identificar, por favor. Eu sou a filha de Ali Pasha. Na sua frente, senhor, está meu certificado de nascimento e de batismo. Naquele pacote há também o recibo de venda da minha pessoa e de minha mãe. Disse venda? O oficial francês nos vendeu como escravas pela quantia de 40 mil francos. O nome desse oficial? Fernand Mondego. O senhor tinha toda a confiança de meu nobre pai. O senhor foi amado por ele como um filho. Ele o incumbiu do salvo-conduto de sua esposa e filha. Mas o senhor era um mentiroso, um traidor, um assassino. Assassino! Foi sua espada que matou meu pai. Senhor general, quer responder? Ela mente. Mentira, tudo mentira. O senhor aceita a palavra de uma infiel estrangeira contra a palavra de um general do exército do rei? A mulher é uma impostora. Quem será o impostor? Ela é realmente a filha de Ali Pasha. Aqueles documentos vão provar. Logo mais vão verificar. E quando verificarem, General Mondego, Conde Mondego, herói de Yanina. Qual a sua ligação com esta mulher? Pergunte primeiro qual a minha ligação com alguém chamado Edmond Dantes. Edmond.
Então, a luz começa a aparecer. Nosso marinheiro de volta da Ilha dos Mortos, hã? Querendo sua vingança e conseguindo. Eu começo a entender, sim. Caderros morto, Danglars morto, Villefort internado no hospício. Agora é minha vez, Edmond. Vamos ver. Trabalhou maravilhosamente bem a maneira pela qual nos descobriu um por um. E depois nos copiou. Você destruiu um homem com raro requinte. Mas antes de chutar este cachorro para a morte, cuide-se. Ele late e morde. Por ter me destruído, você me dá o direito agora para a vingança. Reivindicarei o direito de devolver os mortos para os mortos. Será que pode se defender, Edmond? Ou você só golpeia na escuridão? Cavalheiros, por favor, parem com isso! Não reze suas preces. Não vai escapar à prisão pelo truque de morrer. Vai cumprir sua sentença neste mundo antes de ir para o inferno. General Mondego, o senhor está preso. O quarto. Mercedes! 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 Por que a casa está vazia? Onde está a Condessa Mondego? Ela foi para Marsella. Quando? Ontem. Mercedes, para onde vai? Para a África. Encontrar meu filho e ficar perto dele. Ele se alistou no exército. Albert, um soldado? Ele quer reparar os pecados do pai. Deixe que a acompanhe em sua viagem. Poderia ajudar aos dois. Meu filho nunca permitiria isso, senhor. Uma vez disse que ele poderia ter sido nosso filho. Poderia ter sido, sim. Mas ele tem um pai e ele tem o nome do pai. Nome que o senhor destruiu completamente. Aquilo foi simples justiça, madame. E acredite, não me trouxe felicidade alguma. Mas agora minha missão está cumprida. E não tenho um lugar particular no mundo. Nenhum grande desejo a não ser reparar o mal porventura feito a um inocente. Anjos vingadores não podem desejar o perdão de suas vítimas. Eu não sou mais o instrumento de Deus. Eu fui lançado de volta para o nada.
Estou à procura de algo que perdi. À procura de minha alma, de mim mesmo, de Edmond Dantès. Não o encontrará nunca. Ele morreu faz muito tempo no Chateau d'If. E parte de mim morreu com ele. Mas eu comemoro a volta do Conde de Monte Cristo ao mundo dos homens. E desejo-lhe, do fundo do meu coração, que ele possa encontrar a paz que tanto anseia. Mas nunca ele encontrará aquele perfeito amor que duas jovens criaturas perderam. Perderam irremediavelmente há tantos e tantos anos. Bom voyage, Condessa Mondego. Adeus, Sr. Conde.